Se os amigos pensam que as contratações no Flamengo no primeiro semestre se encerraram, estão enganados. Já explico o porquê. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho. Papum. E deu! Assim é. Bom, bora começar com as notícias, porque hoje é dia de Mengão, amigos. Jogo importante. Importantíssimo. Muito importante, galera. Bom, vamos começar falando sobre um patrimônio do Mengão. A Gávea está passando por um processo de reforma desde o final do ano passado. A obra está avaliada em mais ou menos 4,5 milhões de reais. Por que estão restaurando a Gávea, já que o Flamengo pretende construir o seu próprio estádio? É simples. Estava defasado com relação à tecnologia e não conseguia abrigar eventos. E a deteriorização já estava presente na Gávea, lugar que inclusive o Flamengo, o time principal, já jogou. O processo de reforma engloba banheiros, vai ter locais para emissoras de televisão e também camarotes para a diretoria. O intuito disso é colocar o estádio para funcionar, onde vai abrigar jogos da base e do futebol feminino. Até onde me consta, posso estar enganado, tem capacidade para 5 mil espectadores. Ou seja, tem que fazer uso desse local, não é verdade? Com certeza, é um patrimônio do clube, precisa ser utilizado, não deixar lá, né? Para as moscas virem visitar. Coloca a molecada e as meninas para jogar lá, que eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado. E inclusive vai ter iluminação para jogos noturnos, viu, galera? Mais uma melhoria, né? É isso aí. Bom, já que estamos falando da base do Flamengo e também do futebol feminino, vamos seguir na mesma linha, porque ontem nossas meninas estrearam no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, com derrota, né? O Mengão visitou o Palmeiras e foi superado por 3-2. Darlene e Cristiane marcaram os gols do Flamengo. Uma partida, amigos, que foi agitada e dura, principalmente no segundo tempo. Bom, o próximo compromisso das meninas da Gávea é na terça-feira, dia 19, às 8h30 da noite, contra o Cruzeiro, pela segunda rodada da competição. Desejamos muita sorte às nossas meninas e vamos pra cima. Erguer a cabeça e dar a volta por cima. Seguindo com as notícias, ontem o André Hernan entrevistou o zagueiro do Palmeiras, Murilo. Inclusive, ele foi convocado pelo Dorival Júnior pela primeira vez para vestir a camisa da seleção brasileira. O André perguntou para ele quais são os 3 atacantes mais difíceis de ser marcados no futebol nacional. E ele falou o primeiro nome de Hulk, segundo o nome de Carelli e em terceiro o nome de Pedro. Pedro? Pedro. Que é isso? Para ele são os 3 jogadores que é complicadíssimo. O Hulk a gente entende, é um jogador que usa força física. O Carelli, ele parece um mosquitinho, ele tá de um lado, tá do outro, e é difícil realmente marcá-lo. Né? O Pedro, apesar de muitas vezes ser um pivô, jogar de maneira fixa, ele é imprevisível. De repente, o Pedro num toque, ele bate a gol, de repente o Pedro num toque, ele simula uma bicicleta, ou seja, qualquer posição dentro do campo, ele pode finalizar. Então isso faz com que Murilo entenda
que esses são os jogadores mais complicados. Eu acho que ele escolheu bem. São 3 jogadores realmente difíceis. E foi interessante a escolha, porque são 3 jogadores com características muito diferentes, Verdade. né? Um força física, o outro mais agilidade e o outro totalmente imprevisível. Eu vou, mas eu não vou. É mais ou menos assim que funciona o nosso Pedro. É melhor não ir. Bom, galera, seguindo com as notícias, com uma semana de Flamengo, Léo Ortiz custou 7 milhões de euros aos cofres do Mengão. E como todos vocês sabem, nesse valor ainda terá um acréscimo de até 1 milhão de euros de bônus por conquistas em algumas competições. Mas quais seriam essas competições? E por que o até na frase que eu acabei de falar é importante? Bom, bora lá! Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores são os títulos que fazem parte desse bônus a ser pago ao Red Bull Bragantino. Cada um desses títulos vale 500 mil euros, mas existe um teto. Caso o Flamengo conquiste a tríplice coroa, a premiação estaciona em 1 milhão de euros. O Bragantino não receberia os 500 mil por cada competição. Ou seja, atingindo os 5,4 milhões de reais, não há mais nada a ser quitado com o Bragantino. O Carioca, por ser de menor valor em comparação a essas outras 3 competições, não entram nesse pacote. Vale destacar que não houve, premiação para o campeão do Carioca nos últimos 2 anos. Vamos ver como vai ficar. Aliás, é um recorte interessante esse, não dá para entender como um time que fica em 5º colocado recebe premiação da Ferge e o time que é campeão estadual não ganha nada. É só no Rio de Janeiro, não dá para entender isso não. Nós trouxemos essas informações, amigos, porque muitos torcedores tinham essa dúvida, mas espera aí, é 1 milhão de euros por bônus, mas são 3 competições e cada uma vale 500 mil? A conta não tá batendo. Aí nós resolvemos trazer tudo detalhado para vocês para ficar bem mais claro, né? E seria 1 milhão de euros pago com prazer. Já pensou a tríplice coroa? Nossa Senhora! Caramba! Continuando ainda no assunto Ortiz, porém mudando o enfoque, o Mengão, galera, não tem a pretensão de parar somente na contratação de Léo Ortiz. Por que estou falando isso? Hoje no meio-campo, nós temos Pulgar, Alan, Igor Jesus, Gerson e Vitor Hugo. Pulgar, além de ser selecionável, também recebe bastante cartões amarelos. Alan ainda não disse a que veio no Mengão. Igor Jesus, um jovem talento, mas a frase diz, jovem talento. Gerson está em processo de recuperação pós-cirurgia, ainda não tem data certa de retorno. Vitor Hugo, mais um jovem da base que sofre uma oscilação natural. Ou seja, de 5 nomes que passei, o Mengão, 2 jovens, um selecionável, o outro ainda não corresponde e o outro voltando de cirurgia. Existem lacunas a serem preenchidas. Então, o Flamengo vai buscar nessa mini janela de 1º a 19 de abril a contratação de um jogador que execute as 2 funções de 1º e 2º volante, ou seja, um jogador ágil, com mobilidade ali naquela zona do campo. Lembrando, Thiago Maia era um dos jogadores que fazia essa função, porém, ele acabou sendo negociado com o Internacional. Detalhe mais curioso ainda, amigos, esse jogador que o Flamengo vai buscar, ele atua no Brasil e defende um time dentro do Brasil. Ou seja, o Flamengo vai tirar um jogador de outra equipe. Até porque é somente esse tipo de negociação que essa janela vai permitir. Ou seja, é mais uma das missões complicadas para o senhor Marcos Braz resolver. Ai, 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 ai. Vamos aguardar e ver o que vai sair dessa história. Eu tô curiosa. Eu também, curioso e ansioso, porque realmente é uma posição que a gente precisa ter mais jogadores. A saída do Thiago Maia e esses problemas que estão rolando nessa zona do campo têm trazido alguns tipos de complicações para o nosso Flamengo. Até porque são todos jogadores muito bons, com um nível do futebol muito alto. Porém, existe aquele
asterisco em cada um deles, né? Sempre tem um probleminha ali que vai dificultar a vida do nosso treinador. Solucionaremos? Com certeza sim. Assim é. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.